Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e que o nosso Deus e Pai supra cada necessidade que você tenha para o dia de hoje. Nós vamos hoje, gente, encerrar aquela série de vídeos que falam a respeito do fortalecimento da fé. Você já aprendeu nessa série de vídeos que sem uma fé forte não recebemos coisas grandes de Deus. Pelo contrário, com uma fé fraca, nós não somente recebemos coisas pequenas, mas também corremos sério risco de perder aquilo que já conquistamos. Então, vamos fortalecer a nossa fé. E para encerrar essa série de vídeos, hoje eu quero mostrar para você a diferença entre fé e esperança. Por que eu digo isso? Porque muita gente pensa que está tendo fé, mas na realidade está tendo esperança. E a esperança, claro, na nossa vida cristã, ela tem a sua função, tá? Mas para se receber de Deus é necessária a fé e são diferentes essas duas coisas. Enquanto a pessoa tiver só esperança, ela nunca verá Deus se manifestar aqui na terra, na vida dela. É aquela pessoa que sempre vai continuar com problema que não resolve, com doença que não cura, não é? Pelo menos milagrosamente. A vida amarrada, os demônios não saem, as respostas de Deus não vêm, sabe? Então, e a pessoa se pergunta, né? Nossa, por que não está acontecendo nada? Eu estou buscando, estou pedindo para Deus. E a pessoa às vezes não sabe que ela está tendo esperança em vez de ter fé. E é isso que é o problema de muita gente. A pessoa é boa, a pessoa trabalhadeira, a pessoa cristã, amorosa, mas a pessoa infelizmente não entende que se não for pela fé, não se recebe nada de Deus, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Agora, se você puder, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha, eu vou ler um texto bíblico para você compreender que há uma diferença entre fé e esperança, tá bom? Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também, onde ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior destes é o amor. Veja, aqui está uma revelação bíblica. Tem três coisas que tem na nossa vida cristã: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, porém, apesar do amor ser maior, isso não elimina a fé e a esperança, porque cada um desses três itens tem a sua função na nossa vida. A fé tem uma função, a esperança tem outra, né? E o amor tem uma outra função. Agora, como estamos falando sobre fé, então eu vou falar para você a respeito da fé e da esperança, porque essas duas coisas muita gente confunde, né? Então tem gente que está tendo esperança achando que é fé. É por isso que não tem resposta, né? Você vai perguntar, mas pastor, qual que é a diferença então entre fé e esperança? Bom, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você não vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera algo, mas tem certeza que já tem aquele algo. E também é a convicção de coisas que não se veem, né? Ou seja, a fé é uma certeza que você possui algo, não que você possuirá algo. Se você acha que vai possuir alguma coisa, vai receber alguma coisa de Deus, se você acha que um dia será curado, que um dia será liberto, então isso é esperança, isso não é fé. Porque a fé, na realidade, ela tem certeza que já tem essas coisas. Vou dizer uma coisa para você, a fé é para agora. Se não for para agora, não é fé, é esperança, tá? Vou te contar um testemunho que não é meu, não é da nossa igreja, mas é um relato que Kenneth Hagin conta num dos seus livros. Kenneth Hagin foi um grande pastor, um grande homem de Deus. Como todo grande homem de Deus é criticado também, mas faz parte, né? Jesus disse que se Jesus mesmo foi criticado e perseguido, também seriam criticados e perseguidos os servos de Jesus que quisessem fazer as mesmas obras que ele fez. Então, nesse relato de Kenneth Hagin, ele conta a respeito de uma senhora de mais de 70 anos que foi levada para uma de suas reuniões para receber oração para cura. Já fazia vários anos que ela não andava, estava numa cadeira de rodas lá e não andava.
E aí então ela foi para o culto, aquela coisa toda, depois da palavra, o pastor Kenneth Hagin foi lá fazer uma oração para aquela senhora. Então ele se ajoelhou na frente dela, fez uma oração, agradeceu a Deus e disse para ela: agora pela fé levanta e anda. E ela não levantou, ela simplesmente começou a chorar dizendo: ó Senhor, me cura, me tira dessa cadeira, Senhor, me cure, eu quero ser curada, quando que o Senhor vai me curar? Oh meu Deus, e ficou naquele lamento, naquele chororô por vários minutos. Aí o Kenneth Hagin então deixou ela se acalmar, né? Deixou passar aquela crise, né, de choro, né, de desespero até. E aí ele entendeu qual era o problema dela. Veja como Deus ele dirige a gente para ajudar uma pessoa, né? Kenneth Hagin entendeu que o problema dela é que ela tinha esperança e não fé. Então ela esperava um dia ser curada, ela esperava um dia levantar daquela cadeira, ela tinha esperança de que um dia Deus iria fazer alguma coisa por ela, mas ela não tinha fé, porque, repito, fé é uma coisa para agora, fé é a certeza que você já tem aquele algo, não de que você terá. Então, ele entendeu isso, e aí então o que ele fez? Para ajudar aquela senhora, ele pegou a Bíblia, abriu lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, onde diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Ali está escrito assim, ó: por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas, chaga ferida, ferida aberta, de Jesus fostes sarados. A palavra fostes, para quem não sabe, está no tempo verbal do passado perfeito. É o pretérito perfeito. Você já foi, vocês já foram curados. Veja, não seremos, já foram. Nessa passagem de Pedro, o verbo fostes está no passado, porque a Bíblia ensina que Jesus já curou a gente lá na cruz do Calvário. Quando Pedro escreveu essa carta, já havia passado aí uns 60 anos desde a crucificação de Jesus. Então, o que acontece? Kenneth Hagin, então, mostrou esse versículo para ela e pediu para ele: leia esse versículo aqui. Aí ela leu o final do versículo, dizendo: por suas chagas fostes sarados. Kenneth Hagin perguntou para ela: olha, minha senhora, a palavra fostes, em qual tempo verbal está? Passado, presente ou futuro? Ela entendeu, né? Ela leu e falou: está no passado. Foi. Então, agradeça a Deus porque a senhora já foi curada. A senhora sabia que a senhora já foi curada? Está aqui a prova, olha aí, ó. A senhora já foi, a senhora não vai ser. A hora que ela ouviu isso, o rosto dela se iluminou, deu um baita de um sorriso, porque ela entendeu: peraí, eu não vou ser curada, eu já fui curada. Aí ele falou assim para ela: então glorifica a Deus, se alegra no Senhor, porque a senhora já foi curada. E ela então começou a falar assim, ó: ô Pai Celeste, obrigada porque eu já fui curada, aleluia, te dou graças porque o Senhor já me curou, glória a Deus. Ela ficou um tempo assim adorando ao Senhor. Aí ele falou de novo para ela: levanta e começa a andar. Ela deu um pulo da cadeira de rodas e começou a andar. Veja, isso é fé. A fé é a certeza que você já tem algo, não que você terá algo. Porque enquanto você achar que você faz uma oração a Deus e pede algo e um dia você vai ter, isso não é fé, isso é esperança, e a esperança não recebe. A esperança tem a sua função, a esperança se refere a coisas do futuro que ainda não aconteceram, que não é hora de acontecer ainda, mas porque você tem essas informações, então você não desanima, você não desiste. Por exemplo, nós temos esperança na volta de Jesus. Nós sabemos que vai acontecer, mas a volta de Jesus não é para agora, entendeu? Nós temos esperança de estar no céu. Nós sabemos que vamos para lá, né? E nós esperamos isso. Por que nós esperamos? Porque isso não é para agora, isso é para o futuro, entendeu? Agora, as coisas que Deus já prometeu para a gente na Bíblia, que Ele diz que já fez por nós, aí para receber essas coisas não é com esperança, é com fé, porque a Bíblia diz que essas coisas já foram feitas. Então, Deus já fez muitas coisas por nós. Ele já nos curou na cruz. Jesus já foi na cruz e lá Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Está na Bíblia isso, Ele já fez essa obra. Ele já morreu por nós para pagar o nosso preço, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Ele já deu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser dado, ele já foi dado. Compete a gente, pela fé, receber. Não é? Então, por favor, meu amigo e amiga, tenha fé nas promessas de Deus. Quando você orar por algo,
Não fique pensando assim, eu orei, uma hora vai acontecer. Não, repito, se não for para agora, não é fé. As bênçãos que Deus já prometeu, que Ele diz que já são nossas agora, é para agora, não é para amanhã. Se você faz uma oração pela sua cura e acha que um dia vai ser curado, que quando você se sentir melhor você vai acreditar, não, isso não é fé. A fé não tem prova nenhuma, a fé não tem evidência nenhuma, a fé simplesmente acredita no que Deus prometeu na Bíblia e toma posse. Então, como essa senhora, né? Ela entendeu que Deus já havia feito para ela a cura e quando ela acreditou naquilo, então ela teve a fé. É essa fé que toma posse para as coisas agora. Então Deus pôde confirmá-la. É a mesma coisa. Então, aquilo que Deus prometeu para você na Bíblia, sobre você, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o Espírito Santo, sobre a sua família, né? Então acredita de todo o coração, toma posse pela fé. E dessa maneira, então, Deus vai se manifestar. Vou te dar um outro exemplo da diferença entre fé e esperança pela Bíblia. Olha só, Abraão, ele tinha 99 anos e a Bíblia diz que nessa época ele estava amortecido, não tinha atividade sexual, não conseguia ter por causa da idade. Entretanto, Deus chega para ele e fala assim, daqui a um ano você vai ter um filho. Quer dizer, para ter um filho tem que ter atividade sexual, o homem tem que funcionar, né? Vamos dizer assim. E Sara estava numa situação muito pior, porque além de velha, né, ela sempre foi estéril. E agora velha, muito menos oportunidade, chance de ter filho. Era impossível aquele casal ter filhos, mas Deus falou que eles iriam ter. Quando Deus deu essa promessa para ele, o apóstolo Paulo fala que ele imediatamente começou a dar glória a Deus. Sabe o que Abraão fez? Ele dava a glória a Deus, mesmo sabendo que o seu corpo estava amortecido, mesmo não sentindo aquela virilidade toda, né? Mas ele dava a glória a Deus. E sabe o que aconteceu por causa disso? A Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé. Quer dizer, a fé é isso, é a certeza de que aquilo que Deus falou é para agora. Independente se você sinta ou não sinta, né? Então Abraão viu o milagre acontecer. Dali a pouco ele olhou para Sara, Sara foi milagrosamente restaurada por causa da fé de Abraão e os dois tiveram um filho. Com a idade ele, né, de 100, Abraão com 100 anos, Sara com 90. Veja como a fé, não a esperança, opera milagres. Se Abraão tivesse tido esperança, ele ia ficar tristonho lá ainda e dizendo assim, um dia Deus vai me dar um filho, um dia eu terei um filho, um dia vai acontecer aquilo que Deus falou. Ele jamais teria tido um filho numa atitude dessa. O Abraão simplesmente deu glória a Deus imediatamente após receber a palavra de Deus. Qualquer promessa da Bíblia que você veja que é para você, mas não espere sentir alguma coisa não, tá? Simplesmente receba pela fé e diga, é meu, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa quer sentir algo primeiro para depois acreditar que recebeu, né? Pois a fé não funciona assim. A fé é assim, Deus falou, recebo, sentindo ou não sentindo, não importa. A fé é assim. Tem pessoas que vivem tanto na esperança, nos sentimentos, que quando elas oram e se sentem bem, elas acham que Deus respondeu. Quando elas oram e não se sente bem, não sente nada, ela fala, Deus não me respondeu. Gente, isso aí é sentimento, carnalidade, isso aí é esperança. A fé é assim, eu orei e se Deus falou que aquilo que eu pedi em oração eu já recebi, glória a Deus é meu. Acabou, não tem outra conversa. Isso faz muita diferença na sua vida, tá bom? Nós vamos orar agora. Você gostaria de pegar um copo com água? Você gostaria de colocar aí um copo com água perto do seu aparelho? No final a gente abençoa essa água e você beba dessa água. Isso é bíblico, tá? Apresentar uma água a Deus. Não é obrigatório, não é mandamento, mas como a Bíblia ensina, tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Por quê? Porque é santificado pela oração e pela palavra. Então, a água foi Deus que criou. Nós apresentamos essa água a Deus, Deus santifica e quando nós bebemos pela fé, Deus também se manifesta. Mas se você não acredita nisso, não tem problema. Ore sem a água mesmo. O que importa é a tua confiança que você vai orar e Deus vai estar te respondendo. Tá bem? Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai amado, Pai bendito, obrigado porque o Senhor nos mostra a diferença entre fé e esperança. Pai, a fé é a certeza daquilo que o Senhor prometeu e a certeza que nós já possuímos aquilo que o Senhor prometeu. Obrigado, Senhor. Eu te peço, meu Pai, ajuda essa pessoa que precisa dessa fé mais forte, essa pessoa que até hoje viveu de esperança, essa pessoa que está te pedindo pela cura agora e pela fé, não pela esperança, mas pela fé,
ela está recebendo a cura. Mesmo que o corpo diga o contrário, ela está pela fé dizendo: eu estou curada pelas feridas de Jesus. Abençoa essa pessoa, Pai. Também te peço, meu Deus, responde a esse clamor que essa pessoa faz em favor da sua família, em favor do seu casamento, em favor do livramento dos seus filhos, do perigo. Pai, eu te peço, abençoa essa mãe que ora pelo seu filho que está preso numa penitenciária, Pai, sofrendo ali também. Mas eu te peço, Senhor, não apenas liberte-o das grades, mas liberte-o, Pai, das grades espirituais, que ele saia de lá transformado, Pai, para viver uma nova vida aqui fora, não para voltar para o crime, que ele não seja liberto para voltar para o crime, mas que ele seja liberto para conhecer o Senhor e para servir ao Senhor. Pai, eu te peço, finalizando esta oração, abençoe esse copo com água, o qual recebemos pela fé, santificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, beba da água se você colocou, tenha certeza que Deus te ouviu, tenha fé, tá bom? É fé que Deus te ouviu. Não viva por sentimento, nem por esperança, e dê graças a Deus pela sua resposta, tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.